Super Console X4, depois de um tempo testando e jogando esse retro gamer aqui, eis que eu quero trazer a minha opinião sincera e falar pra vocês se realmente vale ou não vale o investimento nesse brinquedo aqui. Bom, tá curioso, tá curiosa? Fica aí comigo, meu nome é Jackson Ferreira e vocês estão no meu canal, Onde é que eu tô? E família, como já é de costume, claro, antes da gente falar do Retro Gamer, eu peço pra você deixar aquela gorjetinha que nada mais é que a sua inscrição aqui do canal. Então se você não é inscrito, se você não é inscrita, já dá aquela moral, clica no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo, deixa o like no início do vídeo e se você quiser me segue lá no Insta. Dito tudo isso, vamos falar do Retro Gamer. Bom galera, pra quem me acompanha aqui sabe que eu testo vários dispositivos que nós chamamos de Game Box ou de Retro Gamer ou Games Sticks, que é a mesma coisa. E no vídeo em questão a gente vai falar único e exclusivamente do Super Console X4. Como nada é perfeito, eu quero separar aqui em alguns pontos positivos e alguns pontos negativos e depois eu dou a minha opinião do que eu achei do dispositivo. Bom, começando a falar do Super Console X4, um negócio positivo nele é o preço. Galera, pelo que ele entrega, falando de especificações técnicas, ele tem um bom processador, ele tem 4 GB de memória RAM DDR3, no qual deixa o desempenho bem bacana e isso vai ser um outro Pro que eu já vou falar aqui. Esse Retro Gamer aqui você consegue encontrar na versão de 64 GB, 128 e 256 e o preço dele vai de 300 a 580 reais. Então por esse preço, lembrando que quando você estiver vendo esse vídeo pode haver variações, pode estar um pouco mais barato ou pode estar um pouquinho mais caro, mas enfim, eu acho que até uns 550 ele vale muito a pena. Bom, como eu acabei de falar pra vocês, ele tem um processador bacana, ele tem 4 GB de DDR3, o que deixa um desempenho legal para a faixa de preço dele. Galera, pra quem quer jogar Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, arcades, Mami, Atomic Wave, Open Board, PlayStation 1, esse Retro Gamer aqui atende de uma forma brilhante. Ele não tem nenhum tipo de engasgo, ele funciona com uma fluidez bem bacana e ele te entrega bastante pelo que ele custa. Só que assim, quando a gente já parte para o Nintendo 64, para um Sega Saturn, ele tem alguns probleminhas de emulação. Ele entrega, você consegue até se divertir, mas você tem alguns delayzinhos sim e alguns jogos com problema. Só que de um modo geral, eu acho bem satisfatório. Bom, continuando falando das coisas boas, outra coisa boa que ele tem bastante aqui, galera, é que ele tem um coolerzinho, ou seja, ele tem uma ventoinha, o que faz o resfriamento dele ser bem efetivo, não é aquele resfriamento passivo, que normalmente para ele esfriar você precisa desligar. E alguns retro gamers, principalmente na categoria Game Stick, que são aqueles menores, a gente já sabe, quando ele esquenta, ele começa a apresentar alguns probleminhas de desempenho. Eu nunca cheguei a ter nenhum tipo de problema com o Super Console X4 e eu acho o resfriamento dele bem efetivo. E olha que eu jogo bastante. Eu já cheguei a ficar jogando nele aqui algo em torno de umas 3, 4 horas seguidas e eu não tive nenhuma novidade. Emuladores. Emuladores é uma coisa bem importante e é bem particular. Porque eu vou pegar aqui duas coisas, os emuladores e a biblioteca de jogos. Esses dois itens são bem particulares. Esse aqui, Super Console X4, ele tem mais de 60 emuladores, a versão de 256 GB. Lembrando, se você pegar a versão de 64 e 128, ele vai vir com menos emuladores e menos jogos. Quais emuladores ele vai vir a menos? Eu não sei, porque esses aparelhos aqui não são aparelhos certificados e às vezes ele vem com mesmos emuladores, com menos jogos, às vezes ele vem com os mesmos jogos, porém com menos emuladores, ou seja, os emuladores que não tiver aqui não vai ter os jogos. Mas, por exemplo, se eu tenho a de 256 com os jogos de PSP, a versão de 64 com o emulador de PSP vão ter os mesmos jogos. Só vai perder os emuladores que ele não tem. Eu acho que eu consegui me explicar, mas é isso. Bom, outra coisa que tem que levar em consideração, que esse bichinho aqui, além de um retro gamer, ele é uma TV Box. Ou seja, você consegue assistir Netflix, YouTube, Disney, enfim, outros serviços de streaming usando esse aparelhinho. Lembrando que esses aparelhos aqui, retro gamers, eles não são aparelhos homologados, então serviços de streamings não vão funcionar da forma que deveriam funcionar, por exemplo, numa TV Smart. E por que que ele não funciona? Porque não é um aparelho original. Então o Netflix aqui tem algumas limitações. Por exemplo, ele roda
mas a qualidade de imagem máxima dele é de 720p. Ele não funciona em Full HD, não funciona 1080p, nem muito menos 4K. Mas assim, quebra um galho. Pra mim não faz diferença se é uma TV Box. Mas eu preciso trazer aqui no vídeo e falar que ele tem esse adicional. Bom, agora vamos falar de coisas ruins. Nem tanto, tudo vai depender. A primeira coisa negativa, e você pode me xingar, mas eu já vou explicar, é a construção do aparelho em si. Galera, esse aparelho custa uma média aí, como eu falei pra vocês, de 300 e pouco a quase 600 reais. Vamos colocar assim pra ficar com números redondos. E eu confesso que a qualidade de construção não é tão positiva assim. É bacana, é bonitinho e tudo mais, só que nessa faixa de preço ele poderia ser um pouquinho mais bem acabado. Fazendo uma breve comparação, e o vídeo nem é de comparativo, inclusive eu já fiz um vídeo de comparativo. Se a gente pegar um Gamebox G11, ele custa metade do preço, e eu acho a construção do Gamebox G11 melhor que esse aqui. Os materiais empregados nos aparelhos, né? Mas enfim, isso é uma questão de gosto, por isso que eu falei que vocês podem me xingar. Outra coisa negativa que eu achei nesse aparelho aqui, galera, ele demora para inicializar. Eu não sei se é a minha versão, se é o meu aparelho, melhor dizendo, ou se todo o Super Console X4 é na mesma pegada. Só que o Super Console X4, ele demora para inicializar. Eu ligo o Super Console X4, ele demora mais ou menos uns 2, 3 minutos para começar. Depois que ele começou o jogo, galera, vai de boa, a fluidez é de boa. Mas eu não sei por que ele demora tanto carregando as informações. E toda vez que eu desligo e ligo, ele é da mesma forma. Mais uma vez, eu não sei se é o meu aparelho ou se são todos assim. Eu tenho apenas um para testar. Se você tem um Super Console X4, se você comprou, comenta aqui embaixo se o seu também demora para inicializar. Bom, galera, de ponto positivo e ponto negativo, basicamente é isso. Problemas encontrados aqui, eu tenho que confessar, eu tenho que ser bem sincero com você, que em relação ao aparelho eu não tive problemas ainda. O que a gente tem problema são problemas de arquivo. E como eu sei que o problema é no arquivo? Por exemplo, eu tô jogando PlayStation 1, eu coloco 50 jogos lá para jogar. Os 50 jogos funcionam perfeitamente. Aí eu pego um jogo específico, sei lá, Bomberman Fantasy Racer. E o Bomberman Fantasy Racer começa a bugar, começa a dar algumas falhas. Então a gente percebe que não é uma dificuldade, ou melhor dizendo, não é um erro do aparelho, e sim do arquivo. Porque os outros jogos do mesmo emulador funcionou de boa. Apenas aquele jogo em específico teve algum problema. Isso aconteceu jogando alguns jogos aqui, mas de um modo geral o Retro Gamer ele funciona de uma forma bem bacana. Bom, tá, falei tudo isso, rasguei seda, falei de ponto positivo, falei ponto negativo. Eu recomendo a compra desse aparelho? Bom, galera, sendo bem sincero pra vocês, tudo depende da faixa de preço. Como eu falei no início do vídeo, sendo bem sincero pra você, até 550, eu acho que o preço máximo, 550, ele vale a pena. Passando de 600 reais eu já não aconselho, eu acho que você pode apertar um pouquinho mais se você passou dos 600, chegar nos 800 ali e pegar um Belink GT King de entrada. Um Belink GT King de entrada ele custa mais ou menos uns 800 reais, tá bem acessível o preço, inclusive tem vídeo do Belink GT King, desculpa eu virando aqui, o Belink GT King é esse aqui, ó. Tem vídeo sobre esse Retro Gamer aqui no canal. Esse aqui é uma Retro Gamer um pouco mais premium, tá, galera? Esse aqui é o bichão, tá? Nem se compara com esse aqui, não dá nem pra comparar, seria até injusto, tá? Então, se for pra pagar um pouco mais de 600 reais, aperta um pouco mais e pega aquele ali. Agora, 500, 550, ou melhor ainda, menos de 500 reais, galera, sinceramente vale muito a pena. Ele vai te entregar bacana, ele tem um desempenho bacana, ele é fluido, tirando a inicialização que demora no meu aparelho, o resto, galera, é bem tranquilão. Você consegue se divertir, sim, e eu recomendo a compra. Bom, galera, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é um vídeo de opinião bem simples e bem direta sobre o Retro Gamer. Mais uma vez, para você acompanhar os próximos vídeos, os próximos Retro Games que eu vou trazer aqui pro canal, eu peço para você se inscrever. Clica no botão de inscrever-se se você ainda não é inscrito no canal. Deixa o like se você não deixou e se você quiser, me segue lá no Insta. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que na medida do possível eu vou respondendo. Ou outras pessoas que tenham o Super Console X4 pode trocar experiências. Bom, o vídeo é esse, agora eu não vou tomar mais tempo de vocês, eu paro por aqui. Mas antes de ir embora eu deixo aquele beijo, aquele abraço, paz e amor e até o próximo vídeo. Valeu, galera!